No Novo México, no ano de 1947, um homem trabalhando com rádio detectou um sinal estranho que provocou uma reação intensa em seu cachorro. Incapaz de decodificar o barulho, ele se conecta a outra estação, que revela que o sinal provém de Roswell. Com o cachorro e rádio em mãos, ele parte para investigar, até que uma fumaça e uma luz aparecem. Ao se aproximar, ele descobre uma área em chamas com algo inexplicável. Um barulho o faz entrar em pânico, e uma luz extremamente brilhante o surpreende. Na Antártica, no ano de 2003, um grupo de cientistas descobriu um objeto estranho a 5 metros abaixo do gelo. Sem saber como lidar com a descoberta, eles decidiram enviá-lo para análise na estação de pesquisa da NASA. Enquanto isso, na Universidade da Califórnia, o criptólogo Julian estava tentando dar aula, mas uma aluna não parava de olhar para ele. Desatento à mensagem provocante, ele fecha o laptop, e em seguida, Julian se reúne com o Dr. Bman, que analisava uma imagem de satélite de um objeto misterioso na Antártica. Era tão grande que, a princípio, acharam que era uma baleia fossilizada. Mas depois perceberam que estava vindo um sinal de rádio esquisito dele. Eles gravaram esse sinal em um CD que Bachmann entregou para o Julian estudar. Algumas horas depois, Julian estava obcecado tentando descobrir o que aquele sinal significava. O sinal tinha um texto codificado e uns grupos de pulsos, o que mostrava que não era nada aleatório. Usando um software especial no computador, ele descobriu que o sinal tinha uma frequência impressionante e mais forte do que qualquer coisa na Terra. Julian leva esses resultados para Bachmann e convence ele a arrumar um lugar para ele na investigação. Enquanto isso, em um laboratório nas Ilhas Falkland, 2 cientistas também captam esse sinal de rádio estranho. Como eles não conseguem decifrar, mandam para um observatório no Arizona. Lá, outros 2 cientistas percebem que o sinal foi amplificado e decidem enviar para a NASA. Julian estava a caminho da Antártica quando uma tempestade se aproximou da aeronave, causando fortes sacudidas no avião. Os pilotos enfrentavam condições adversas para o pouso, com visibilidade severamente reduzida. Graças às luzes potentes da base, os pilotos conseguiram utilizar esses pontos de referência para realizar um pouso seguro. Julian foi recebido por Naya, que o guiou pela base e o apresentou ao Dr. Guierati. Posteriormente, Julian teve acesso ao objeto desconhecido, que permanecia coberto de gelo. A equipe seguiu procedimentos rigorosos, enquanto aguardava o degelo natural. O degelo anômalo do objeto alimentou suspeitas de uma origem extraterrestre. Quando Julian o tocou, uma energia desconhecida percorreu seu braço, trazendo de volta lembranças das últimas semanas. A retirada da mão revelou uma vermelhidão na pele. Naquela hora, a doutora Kate, ex-companheira de Julian, aparece e manifesta suas dúvidas sobre sua habilidade em evitar confusões. Ela o alerta para se manter comportado, já que o projeto era extremamente importante para sua carreira profissional. Durante o sono, Julian vislumbrou uma imagem brilhante dentro do gelo. Em seguida, acordou repentinamente, ouvindo um som inusitado, e deixou o quarto, notando uma sombra esquivando-se e água espalhada pelo chão. Enquanto seguia o rastro, sentiu uma presença atrás de si e se virou, enfrentando visões surrealistas do universo, também do incidente no Novo México e de seres de outros planetas. Julian despertou mais uma vez com dúvidas persistindo sobre sua experiência. No dia seguinte, Naya o levou para ver a experiência revolucionária com alimentos geneticamente modificados, onde o milharal crescia somente em temperatura alta, com a equipe trabalhando com equipamento mínimo. Enquanto Julian observava Kate Straub se dando bem, uma sensação de ciúme o invadiu. Ao mesmo tempo, autoridades governamentais analisavam seu histórico, descobrindo um episódio tumultuado em seu passado acadêmico, onde um relacionamento com uma estudante o levou a interromper seus estudos e ingressar na NASA. A aluna em questão era ninguém menos que Kate, revelando um passado compartilhado entre Julian e sua ex. Enquanto isso, as autoridades governamentais continuavam analisando o sinal compartilhado pela NASA, fazendo uma conexão surpreendente com o sinal de 1947. Paralelamente, Julian permanecia na base imerso no estudo do sinal. Enquanto caminhavam para o refeitório, Jishan compartilhou com Julian a história da descoberta do sinal no gelo. Porém, Straub não perdeu a chance de ridicularizar Julian por sua teoria de vida em outro planeta. Após um intervalo, a equipe percebeu que estava sem comunicação. Isso era um evento frequente em meio às tempestades. Julian aproximou-se do objeto e ficou impressionado com o ritmo acelerado da neve, da forma que ela derretia, revelando quase por completo o que estava escondido dentro do cubo de gelo. Nila percebeu um leve movimento nas articulações, mas Julian interveio para evitar contato com o gelo. O sinal original não apresentava harmonia, sugerindo agora uma combinação de frequências. Com a conexão dos satélites que estavam indisponíveis, Julian persuadiu Grishan a fornecer uma antena e continuou analisando o sinal. Na manhã seguinte,
O prédio sofreu tremores intensos e o objeto desconhecido acabou caindo no chão. Ao examinar o objeto que agora ficou visível por causa do gelo que havia derretido, a equipe ficou intrigada com sua aparência única. Em seguida, Kate recebeu um choque ao tocá-lo. Posteriormente, identificaram o objeto como uma rocha ígnea, originada de uma erupção vulcânica, o que todos pensavam que podia ser um meteorito. O sinal apresentava uma impressionante semelhança com os dados de recuperação de aeronaves, levando Julian a concluir que se tratava de uma caixa preta. Ele achava que o objeto havia caído no planeta porque saiu de sua rota acidentalmente e estava emitindo um sinal de socorro para ser resgatado. Julian avançou na decifração das mensagens usando as novas informações e cálculos matemáticos. No entanto, Straub o criticou por ele não estar conseguindo obter resultados significativos. Straub expressou ceticismo sobre a origem extraterrestre que ele havia exposto, mas o grupo concordou com Julian. O grupo foi convocado de volta à área de manutenção após a descoberta de uma fissura no objeto por um membro da equipe. Uma discussão sobre abrir o objeto surgiu, com Kate expressando suas preocupações com vírus ou organismos patogênicos potenciais. Como Straub havia lembrado que os laboratórios eram ambientes fechados, então todos do grupo concordaram em abrir o objeto quando o dia amanhecesse. Enquanto isso, Bachmann foi convocado à Casa Branca para discutir notícias terríveis sobre o objeto que apareceu na Antártica. Devido ao clima ruim que prejudicava os equipamentos, o contato com a base ainda era impossível, mas o governo já havia providenciado um submarino russo e o enviou em direção à base com ogivas nucleares, prontas para destruir aquele lugar. Na manhã seguinte, a equipe conectou o objeto a uma máquina usando cabos, provocando uma reação elétrica que conseguiu suspender os choques que ela emitia. O objeto ainda estava geravando corrente internamente, mas agora podia ser manuseado sem risco. A equipe utilizou uma serra para cortá-lo e descobriu uma camada mais macia sob a superfície dura. Gerage analisou um fragmento e confirmou que era uma liga de carbono exposta a calor extremo. Enquanto isso, no computador de Julian, a mensagem continuava mudando. Julian disse a Naya que o objeto estava tentando se comunicar com alguém. Quando Naila comparou os códigos a um videogame, isso deu uma ideia a Julian sobre como decifrar a mensagem. Após várias tentativas, ele finalmente conseguiu descobrir o que estava escrito. A mensagem revelou um aviso assustador: não abra. Julian e Naya ficaram desesperados e correram para a área de manutenção, mas quando chegaram, já era tarde demais. Seu corpo começou a derreter, seguido de uma explosão devastadora que feriu vários membros que estavam ao redor e destruiu a maior parte dos equipamentos na sala. O desastre deixou a base sem energia, mas as baterias de emergência garantiram a iluminação. O grupo então desceu para a baía para avaliar os danos causados pela explosão e socorrer as pessoas que haviam se machucado. Ao examinarem o buraco feito pela serra no objeto, eles descobrem que apareceram algumas estranhas estruturas orgânicas. O piloto Tony toca a membrana com um cabo de vassoura e ela começa a queimar, revelando outro buraco. Para sua surpresa, encontram um alienígena congelado dentro do objeto. Incapazes de saber se ele estava vivo ou morto, o grupo é interrompido por Naila, que se sente mal e começa a sangrar pelo nariz. O grupo testemunha horrorizados Naila caindo de joelhos e seu rosto derretendo, enquanto os outros funcionários começam a apresentar os mesmos sintomas, pois todos foram vítimas de um vírus mortal. Desesperados, os sobreviventes que não foram contaminados com o vírus se refugiam em uma sala selada buscando segurança, e ficam observando o alienígena por meio das câmeras de segurança. Gerark sugere que algumas doenças podiam se tornar latentes para preservar o hospedeiro, insinuando que os sobreviventes podem estar igualmente infectados. Durante a discussão do grupo, o alienígena surpreendentemente recobra consciência. Ao verificar a tela, a equipe constata que a criatura escapou da baía. Em seguida, eles decidem rastrear a criatura. Depois cada um se equipa com armas e começa uma busca rápida na área de manutenção, utilizando algumas lanternas como única fonte de luz. Straub sente um arrepio ao perceber algo se aproximando por trás, mas era apenas Kate. Enquanto isso, Grisha não sabia que estava sendo observada de longe. Quando ela se vira com a lanterna, a presença desaparece, e em seguida, Grisha começa a seguir Tony, que grita ao notar algum movimento nas sombras. Enquanto Julian buscava escalar caixas para avançar na base, Kate corta a energia das salas vazias, causando sua queda. Julian se recupera prontamente e segue um som suspeito até encontrar um alienígena visivelmente amedrontado. Julian com muita calma coloca a lanterna no chão, e com palavras suaves, tenta demonstrar sua intenção pacífica. O alienígena emerge lentamente de seu esconderijo e aproxima suas garras da lanterna, absorvendo energia até que a lanterna não consiga emitir mais luz. Com cuidado, o alienígena se aproxima de Julian e segura sua cabeça com as suas garras, compartilhando uma conexão energética profunda. Quando os olhos do alienígena se abrem, Julian é inundado por visões impressionantes do cosmos.
Justo naquele momento o grupo aparece, e Straub ordena a Tony a disparar contra a criatura, desencadeando um feixe potente de energia que derruba Tony e Grisha no chão. Após esgotar toda a energia, o alienígena morre e seu corpo se desintegra instantaneamente, fazendo ele derreter por completo. Tony defende sua ação, dizendo que achou que o alienígena queria matar Julian, enquanto Julian contradiz, afirmando que o toque do alienígena parecia pacífico. Após superar as dificuldades de comunicação, a Casa Branca entra em contato com a base. Bachmann explica que estão informados sobre o alienígena e a infecção, e Julian afirma que a doença estava sob controle. Em seguida, Bachmann informa Julian sobre o incidente no Novo México, onde um patógeno letal foi descoberto e contra o qual os alienígenas são imunes, além de sua capacidade de comunicação telepática e da extinção em massa em Marte que essas criaturas provocaram. Quando é informado sobre a morte do alienígena, o secretário de Defesa decide explodir a base para erradicar o vírus. Ele pede que Bachmann minta para a equipe, afirmando que a ajuda estavam chegando, mas Bachmann se nega a mentir para os outros, e apenas revela que eles enviaram um submarino russo para o resgate. Julian percebe que eles estavam mentindo para ele por causa do jogo que estavam fazendo, e pergunta sobre o tempo restante, e Bachmann informa que são 3 horas. Posteriormente, Straub perde a calma, exigindo partir naquele momento de avião apesar da tempestade forte. Julian lembra que todos estão infectados, e que deixar a base agora significaria propagar o vírus. Straub duvidava da infecção pelo vírus, argumentando que já estariam mortos se estivessem realmente contaminados. Enquanto o submarino se aproximava, os cientistas realizavam exames de sangue para confirmar a ausência de contaminação, mas Julian sugere que o novo vírus podia ser extremamente pequeno e se esconder nas proteínas. Straub queria ir embora, apoiado por Tony, mas encontra a resistência dos demais. A recusa de Kate o deixa furioso, levando-o a agredir verbalmente e tentar fisicamente atacá-la, até ser contido por Julian com um golpe. Desconfiando que Straub e Tony possam tentar fugir a qualquer momento, os demais decidem tomar medidas preventivas, retirando a arma de Tony e alterando as senhas das trancas. A bordo do submarino russo, a contagem regressiva para o lançamento dos mísseis estava em 18 minutos. Na base, Kate e Julian terminam de reforçar as trancas e se apoiam mutuamente, mas são interrompidos por um disparo no refeitório, onde Straub e Tony realizam um ataque conjunto contra Grisha, utilizando um garfo para esfaqueá-lo. A luta violenta resulta em disparos descontrolados, com balas atingindo a parede, o teto e ferindo Grisha no ombro. Quando ele cai inconsciente, Straub e Tony conseguem dominar a arma, enquanto Julian e Kate chegam ao local. Com outro tiro, Straub fere Kate no ombro. Gerage rapidamente percebe a intenção de fuga e envia Julian para persegui-los. Straub e Tony prosseguem atirando em portas trancadas até chegarem ao milharal. A passagem de Straub e Tony pelo milharal provocam a morte das plantas, mostrando que realmente eles estavam infectados. Tony tem uma mudança de coração e deseja permanecer, mas Straub estava determinado a escapar, apontando a arma para Tony. Julian aparece na janela, e Straub alveja primeiro. Enquanto Julian se aproximava, Tony surpreende Straub com um ataque, iniciando uma luta pela arma. Straub prevalece e atira em Tony. Em seguida ele continua fugindo, matando todas as plantas ao redor. Ele tenta atirar em Julian, mas erra o disparo. Os dois terminam entrando nos dutos e atravessam até encontrar uma escada enorme. Enquanto sobem, a perseguição continuava com Straub atirando desesperadamente, mas sem conseguir acertar. Ao chegar à escotilha, ele foge para fora, mas é imediatamente atraído por um vórtice de energia que o deixa imóvel. Julian consegue sair, mas uma barreira invisível o segurava. Ele busca advertir Straub para permanecer calmo, mas Straub entra em pânico e não lhe dá ouvido, e aos poucos seu corpo é coberto pela energia, que o desintegra por completo. Em seguida a energia envolve Julian, revelando para ele visões do universo e um míssil que se aproximava para destruir aquela base. Com essa revelação, Julian compreende por que aquela energia estava ali. Eles eram alienígenas que foram enviados para resgatar o alien que havia se perdido no espaço. Após a revelação, Julian retorna rapidamente para resgatar os sobreviventes restantes, Kate, Grisha e uma cientista. Ele abre a porta da frente para uma saída rápida, deixando os outros inicialmente hesitantes, mas logo compreendem quando 2 alienígenas emergem dentro do vórtice. A cientista sai primeiro, seguida por Kate e Julian. A nave os resgata antes da base ser destruída. O governo posteriormente divulga uma versão oficial, e chama todos os mortos de heróis caídos. No entanto, os 4 sobreviventes estão voando pelo espaço, encerrando assim Alien Hunter, um filme de ficção científica de 2003. Este é o Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo, aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo, até mais.